Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para que a gente faça uma finalização da nossa atividade do GeoGebra. Coloquei aqui o nosso passo a passo que nós precisamos realizar e vou fazer junto com vocês. Se você teve dificuldade para fazer, é só seguir o nosso passo a passo. Se você já fez, verifique se o que você fez está correto, tá bom? Bom, nós vamos comparar como a gente calcula um vetor de forma numérica fazendo as contas, como a gente calcula um vetor de forma gráfica. Vamos verificar que a gente chega sempre no mesmo resultado. Para isso, a gente vai começar deslocando os dois vetores que a gente tem aqui, vetor 1 e vetor 2, para a origem. Lembram como a gente fez isso na sala? A gente pega o x da ponta menos o x da base e o y da ponta menos o y da base. Vamos fazer então para o vetor 1. Vou chamar aqui de vetor 1 deslocado. O x da nossa ponta é o 2 e o x da nossa base é o menos 1. Então, ele vai ficar 2 menos 1, o menos da fórmula e o menos do número. E o nosso y da ponta é 3 menos o y da base, que é menos 5. Então, vai ficar 3 menos 5. Como que vai ficar a nossa ponta desse vetor deslocado? Vai ser 2 menos 1, que é 3, e vai ser 3 menos 5, que é 8. Então, esse daqui é o nosso vetor 1 deslocado, cuja ponta vai ter o ponto 3 e 8. O nosso vetor 2, com maiúsculo aqui, vetor 2 deslocado, a gente vai calcular da mesma maneira, x da ponta menos x da base, y da ponta menos y da base. O x da ponta agora é o 3 e o x da base é o menos 2. O y da ponta é o 8 e o y da base é o 0. Então, como é que vai ficar esse ponto? 3 menos 2 é 5 e 8 menos 0 é 8. Então, esse vai ser a ponta do nosso vetor 2 deslocado. Vamos deixar ele aqui. E agora nós vamos verificar isso graficamente. Deixa eu só arrastar ele um pouquinho para cá para a gente conseguir ver melhor. Descer um pouquinho ele, depois eu subo aqui. Bom, o nosso vetor 1, ele tem como base o ponto menos 1 e menos 5. Então, a gente tem que olhar aqui no x, aonde está o menos 1, ele está aqui. E o menos 5, ele está onde? Aqui embaixo. Espera aí que já estava marcado, eu vou tirar aqui. Vou vir aqui no ar, vou clicar em point e vou marcar na junção dele, ó. Desce uma linha aqui do menos 1 até ele encontrar o menos 5 do y. Esse aqui é o nosso ponto da base do vetor 1. E qual que é a ponta dele? É o x2 e o y3. Aonde que eles se encontram? Aqui. Agora, para a gente poder traçar o vetor, a gente vem nessa setinha aqui, vem até o vetor, clica no C e puxa ele até o D. Esse aqui é o nosso vetor 1. E o nosso vetor 2, nós vamos fazer da mesma maneira. A gente vai pegar o ponto de novo aqui e a gente vai ler a base dele, menos 2 e 0. Menos 2 no x e 0 no y. Eles se encontram aqui. Deixa eu subir um pouquinho. E qual que é a ponta dele? É 3 e 8. Então, eu vou pegar o ponto de novo, o x igual a 3, vou subir aqui até encontrar a linha do y igual a 8. E aí, o ponto dele é esse aqui. Eu vou pegar de novo o vetor, vou vir aqui na setinha, até vetor, vou clicar no ponto E, que é a base, e vou subir até o F, que é a ponta dele. Então, esses daqui são os nossos vetores 1 e 2. Mas para a gente saber se a conta que a gente fez está correta, a gente precisa deslocar esses vetores. Então, vamos deslocar ele. Vamos trazer mais para cá. Eu vou pegar o meu vetor e vou arrastar ele até aqui a minha base. Vou puxando aqui, ó, ele não está arrastando. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um vetor aqui do lado para arrastar esse vetor. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Vou fazer ele paralelo aqui, para ver se esse aqui eu consigo arrastar. Esse ele foi, ó. Então, eu vou apagar esse vetor V aqui, que é o nosso vetor 2, é o mesmo, tá bom? Deixa eu apagar esse ponto aqui.
Pronto. Então, aqui eu desloquei os dois vetores aqui para a base. Vamos verificar se a gente fez as contas certinho. Vou vir mais para cá, ó. O vetor 1, que é o nosso vetor U, ele tem que ter a ponta no 3 e no 8, certinho? E o nosso vetor 2, ele tem que ter a ponta no 5 e no 8, ó. Certinho aqui. Opa, não deslocou direito aqui, mudou de lugar. Aqui, ó. 5 e 8. Então, tá certinho aqui os nossos vetores. Do jeito que a gente calcula, a gente tem ele aqui no nosso gráfico, certo? A outra coisa que a gente precisa fazer é a soma deles. Lembra como é que a gente faz a soma? Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. A gente precisa somar o x com x e y com y dos dois vetores que a gente vai somar. Mas eles precisam partir da mesma origem. Então, a gente vai pegar, para fazer essa conta, os valores deles deslocados. Então, olha aqui, ó. O nosso primeiro, ele tem o x igual, vou escrever aqui soma, o x igual a 3. Eu vou escrever aqui 3, mais o outro, ele tem o x igual a 5, mais 5. O y do primeiro é 8, e o y do segundo também é 8. Então, a nossa soma, ela vai ser 8, 3 mais 5, 8, e 16. 8 mais 8, 16. Então, aqui tem que estar a ponta da soma desse vetor aqui, U com W. Como que a gente soma? Tanto faz a sequência que a gente vai escolher primeiro, porque a gente viu em sala que o vetor 1 mais o vetor 2 é a mesma coisa que o vetor 2 mais o vetor 1. Para a gente fazer essa soma, a gente tem que pegar a base do segundo vetor e colocar na ponta do primeiro vetor. E a soma dele tem que dar exatamente aqui o valor que a gente obteve. Então, eu tenho aqui, ó, 16 no y e 8 no x. Vamos verificar aqui exatamente o que a gente obteve, ó. 8 no x e 16 no y. O nosso vetor soma, ele sai dessa ponta aqui da base até a ponta aqui do vetor 2. Vou pegar ele aqui, vou diminuir de tamanho para a gente conseguir enxergar ele inteiro. Ele vai sair aqui da base do primeiro até a ponta do segundo vetor. E essa daqui, o vetor V que apareceu, é a nossa soma de vetores. A outra coisa que a gente precisa fazer é a subtração. Opa, deixa eu pegar aqui para mover. É a subtração. A subtração, agora, ela já é importante se eu faço primeiro o vetor 1 ou o vetor 2, né? Ou ao contrário. Então, a gente vai fazer as continhas aqui. Vou pegar o texto, vou colocar aqui. O nosso vetor 1, deixa eu mexer ele um pouquinho só para conseguir mostrar para vocês aquilo que a gente vai enxergar. Só um minuto, deixa eu só ajeitar a tela aqui para ficar mais fácil. Deixa eu subir aqui, pegar o texto e colocar aqui. Agora vai dar. Eu vou fechar aqui, agora a gente consegue ver. Quando eu faço o vetor 1 menos o vetor 2, tem que ser deslocado, eu tenho que pegar o x do vetor 1, que vale 3, menos o x do vetor 2, que vale 5. O y do vetor 1, que vale 8, menos o y do vetor 2, que vale 8. Então, a nossa diferença vai ser menos 2 e 0, quando a gente está fazendo o vetor 1 menos o vetor 2. Quando a gente vai fazer o vetor 2 menos o vetor 1, a gente faz ao contrário. O x do vetor 2, que é 5, menos o x do vetor 1, que é 3. Aí, o 8 do vetor 2 menos o 8 do vetor 1. Então, a nossa diferença vai ser 5 menos 3, 2 e 0. Mudando a ordem da subtração, a gente muda o nosso resultado final. E como que a gente faz esse cálculo pelos vetores? Bom, a gente viu que quando a gente tem um menos, a gente está mudando o vetor de sentido. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu trazer ele de novo aqui para a minha origem, que é o meu vetor 2. Esse vetor, como eu estou fazendo menos ele, o sentido dele tem que ser ao contrário. Então, eu vou pegar aqui um vetor e vou fazer ele ao contrário.
ele vai sair aqui, ó, desse ponto e vai vir até aqui, paralela, tá vendo? Só para eu poder deslocar ele. Ó, é o mesmo vetor, se eu colocar em cima é o mesmo vetor, só que ele tá no sentido contrário. Então, agora eu vou juntar a base do meu vetor 2 com a ponta do meu vetor 1. Tô fazendo 1 menos o 2. O que que a gente tem agora de resultado, ó? A ponta, deixa eu pegar aqui o vetor de novo, do nosso vetor subtração é a ponta do nosso vetor 2 e a base é a base do vetor 1. Então, o nosso vetor resultante é esse aqui embaixo. Deixa eu subir para dar para ver aqui melhor. É esse aqui embaixo. Então, na hora que eu faço o vetor 1 menos o vetor 2, eu obtenho esse ponto aqui, que é o menos 2 no x e 0 no y, exatamente o que a gente obteve aqui. E se fosse ao contrário? Deixa eu retornar aqui, ó. Se eu fizesse o vetor 2 menos o vetor 1, aí a gente tem que mudar o sentido do vetor 1. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, no sentido contrário. Vou começar na ponta dele e terminar na base, sentido contrário. Vou pegar aqui para mover, só para a gente ver se ficou igualzinho. Opa, movi errado aqui. Não tá movendo, vamos fazer de novo. Vou pegar aqui. Até aqui. Vamos mover. E não tá movendo a ponta não, hein? Vamos tentar de novo aqui, pro outro lado. Pra cá. Até aqui. Mudei o sentido. Vamos ver se agora ele deixa eu mover aqui. Agora deixou, ó. É o mesmo vetor que a gente tem, tá vendo? Então, eu vou pegar a base dele e vou colocar na ponta do vetor 2. Tô fazendo o vetor 2 menos o vetor 1. O nosso resultado final, ele vem da base do vetor 2, que é o que está na frente, né? Menos o vetor 1, então até a ponta do vetor 1. Esse daqui é o nosso... Deixa eu subir um pouquinho para ficar mais claro. Esse daqui é o nosso vetor subtração. Vetor 2 menos vetor 1. E olha como é que ficou o número. 2 no x e 0 no y. Exatamente o que a gente tinha calculado. Entenderam? Que a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está fazendo um deslocamento dos vetores para que a gente faça soma e subtração. E a gente consegue fazer isso na mão. Então, quando a gente não tem um aplicativo para fazer isso, a gente pode fazer as contas na mão. Só ficou faltando aqui o último, que eu queria fazer o dobro do vetor 1. Nosso vetor 1, deixa eu arrumar aqui antes, né, para a gente enxergar o vetor 1, deslocado aqui. Acho que vai ser mais para cima. O nosso vetor 1, o dobro dele vai ser... Então, deixa eu pôr aqui o dobro. 2 vezes o seu x, que é o 3, e 2 vezes o seu y, que é o 8. Então, o dobro do vetor 1 é 6 e... Faltou um parênteses. 6 e 16. Aqui ele está pedindo para eu desenhar esse vetor 1, o dobro dele. Então, eu vou desenhar o dobro dele. Vou deixar o vetor 1... Opa, esqueci de pegar a setinha aqui. Vou pegar aqui o vetor 1, que é o nosso u. E vou desenhar o dobro dele. O dobro dele vai partir do 0, 0. Mas ele vai até o x igual a 6, que está aqui, e o y igual a 16. A gente vai precisar subir um pouquinho mais. Eu vou ter que ajeitar ele aqui, ó. Então, vou começar no 0, 0 e vai do 6 até o 16. Como eu não consigo enxergar, eu vou subir primeiro aqui, ó, 15, 16. Eu vou levar até o 16 aqui. Olha, ficou exatamente em cima do vetor 1 anterior. Deixa eu arrumar aqui a imagem. Exatamente em cima. Só que ele é o dobro do tamanho. Então, ele pediu para a gente desenhar esse vetor que é o dobro. Então, ele tem que estar com o x igual a 6 e o y igual a 16. Esse é o nosso dobro. Entenderam? É claro que o GeoGebra faz todas essas contas para a gente, mas é importante a gente saber manusear também. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato.